e realça a persistência de uma visão que ainda não incorporou a inclusão social como tema central de uma política de Estado. O quadro de distribuição de renda no Brasil está completamente inalterado há exatos 30 anos. Ele criticou ainda a volta da inflação. Todo o país assustou-se com a volta de índices altos de inflação. É uma herança pesada, que aumenta enormemente a nossa responsabilidade. O futuro ministro reafirmou compromissos assumidos na campanha. Em nosso governo não haverá medidas exóticas, quebra de contratos ou condescendência com a irresponsabilidade fiscal. Juros. Nosso governo não vai baixar taxa de juros por ato de vontade. Câmbio. A prioridade imediata do nosso governo a partir de 1º de janeiro deve ser a de corrigir aquele que é talvez o preço mais fundamental da economia, a taxa de câmbio. Essa correção de forma alguma será feita com a adoção de medidas artificiais. Em meio às críticas, Antônio Palocci encontrou espaço para reconhecer méritos do atual governo. Avanços na educação, o controle relativo da inflação e o ajuste fiscal. Esses foram progressos a serem creditados em boa parte ao governo que ora se encerra, conquistados com os esforços de todos os brasileiros. A política atual de exportações também foi elogiada. O país está fazendo um expressivo superávit comercial este ano, reduzindo de forma relevante o déficit em conta corrente. O discurso também foi otimista. O Brasil tem uma chance histórica de deflagrar um processo de crescimento econômico e desenvolvimento social que nos leve a emergir como uma nação que se orgulha de si mesma e seja digna de respeito no mundo. Transição. A democracia é hoje um valor consolidado e perene. O governo que se encerra e o governo que se inicia souberam, cada um a seu modo, valorizar esse momento de grandeza democrática. Muito obrigado. Também o presidente eleito Lula fez críticas à administração de Fernando Henrique e disse que o povo nunca esperou tanto de um governo. No meio da cortina, um presidente ansioso. A primeira imagem da primeira reunião ministerial do novo governo. Um presidente que está contando os dias para a posse. Daqui a 4 dias, eleito, diplomado e empossado. Depois, elogios para o futuro ministro da Fazenda, Antônio Palocci, responsável pela equipe de transição que preparou os documentos com a análise da situação brasileira. Uma caixa para cada ministro. Possivelmente, outro qualquer, que não o Palocci, poderia ter produzido um documento muito mais agressivo do ponto de vista político ao atual governo. Entretanto, a sabedoria política nos ensina de que, em determinados momentos, a briga eminentemente verbal não ajuda a ninguém. Pode satisfazer apenas os nossos desejos pessoais. Mas Lula acabou criticando o atual governo. Somente depois que assumir e colocar a mão na massa é que a gente vai descobrir coisa que ainda não apareceu na transição, por mais competente que vocês foram. E obviamente que cada vez que descobrirmos, nós temos que pensar como comunicar isso à nação brasileira, porque se não comunicarmos corretamente, passaremos nós a sermos os culpados por os erros que os outros cometeram. Lula disse ainda que se o país estivesse bem, ele não teria sido eleito. Hoje eu saí de casa de manhã meio triste, porque era uma despedida e as pessoas choravam e diziam para mim que o Brasil não estava legal, que a situação não estava boa, que nós íamos ter dificuldade. Eu dizia, mas é por isso que nós ganhamos. Se eu estivesse bem, eu não tinha ganho. Se a coisa estivesse maravilhosa, possivelmente outro ganhasse. É exatamente porque está assim que o povo depositou a expectativa, a esperança que nós poderíamos consertar este país. E vamos consertar.
A própria transição, segundo Lula, foi um claro sinal desse processo democrático. E durante o curto discurso, o presidente eleito não disfarçou o otimismo. Um otimismo que ele fez questão de ressaltar, não é só dele. Eu estou com 57 anos de idade. Há muitos anos eu não conheço um momento histórico do Brasil em que o povo tivesse com tanta expectativa. Vamos demarcar a história desse país antes e depois desse governo que começa dia 1º de janeiro de 2003. Os discursos na reunião do futuro governo provocaram reação quase imediata do Palácio do Planalto. Líderes do governo Fernando Henrique já esperavam as críticas. Era o desfecho de uma semana de alertas do PT. Apesar de não ter poupado o governo, a escolha de Antônio Palocci, considerado um conciliador, foi bem vista. 2 aspectos irritaram muito os governistas: as pastas exibidas como se fossem segredos contra o governo Fernando Henrique e as críticas de que faltou planejamento ao país. Durante todos os contatos com a futura equipe de governo, nas conversas ficou bem claro e entendido os avanços em termos de estruturação, de qualificação de pessoal, de montagem de sistemas de planejamento e gerenciamento que precisam ser melhorados, mas não corresponde à afirmativa de que a ausência de planejamento. Como todas as políticas de governo, houve considerável esforço e avanço. O líder do governo no Congresso, deputado Arthur Virgílio, reagiu à crítica de que o presidente Fernando Henrique improvisou programas sociais nos últimos 2 anos. Eles, na verdade, precisarão mergulhar mais na arte de governar, amadurecer mais um pouco, para verem o muito que foi feito pelo presidente Fernando Henrique, que tão bem tem conduzido a transição neste país. Arthur Virgílio também condenou a previsão de Lula de que os futuros ministros vão encontrar problemas mais sérios quando assumirem suas pastas. Ministro que não for atento não deve nem ser nomeado. Agora, ele não deve prejulgar que coisas ruins serão encontradas. O presidente Fernando Henrique preferiu não responder ponto a ponto às críticas do PT, mas pelo porta-voz disse que em pouco tempo de governo o partido vai assumir um discurso mais realista. O presidente manifesta a sua certeza de que, com poucos meses de trabalho efetivo, a retórica de palanque será substituída por atitude mais séria para fazer jus à confiança que o eleitorado depositou neles. O presidente eleito anunciou que vai levar os ministros da área social à região do semiárido nordestino. A viagem será na segunda semana de janeiro. O governo Lula vai ter 31 ministérios, metade na área social. 7 deles são a novidade. Ministério da Ação Social vai coordenar as políticas de previdência rural e benefícios como aposentadoria por invalidez, além da erradicação do trabalho infantil. Secretaria da Mulher vai combater a discriminação e a Secretaria de Direitos Humanos. Tudo é importante. Escolhemos a criança e o jovem. Escolhemos a educação para os direitos humanos e a integração do trabalho dos ministérios. O Ministério das Cidades vai centralizar as políticas urbanas, moradia, saneamento, transportes. O presidente eleito deu às secretarias o mesmo peso de ministério, cada uma vai ter um conselho. Luiz Inácio Lula da Silva tem a área social como a menina dos olhos do novo governo. E é exatamente por isso que quase tudo vai estar subordinado diretamente à presidência da República. O presidente vai trabalhar por problemas, por desafios, e não por temas gerais ou pela tradição das pastas. Outro desafio, articular o combate à fome com a alfabetização, mão de obra familiar e organização comunitária. Missão para o Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome, ligado diretamente ao presidente da República. Serão embriões de futuros governos e de ações concretas que precisam ser empurradas, vamos dizer, pelo próprio presidente, no sentido de assinalar a prioridade do seu governo. Preparar o terreno para as reformas caberá à Secretaria Especial de Concertação e Desenvolvimento. O concerto aí, explica o futuro ministro, é musical mesmo. Ele vai ter que reger o consenso entre governo e sociedade.
presidente ele sugeriu que a primeira fosse a reforma da Previdência. Matematicamente, o governo não tem maioria no Congresso, mas o articulador faz outra conta. Hoje começa com 240 deputados, 32 senadores no mínimo. E tem condições de obter maioria para aprovar as principais medidas que o país aprovou nas urnas em outubro deste ano. Nos dias 10 e 11 de janeiro, Lula vai levar os ministros da área social para os lugares mais pobres do Nordeste. O objetivo é o de entrar em contato direto com a pobreza mais dura do Brasil, um banho, não é, de realidade brasileira para que isso inspire todas as ações do governo. A seguir, os bastidores da reunião. E a mudança do presidente eleito para Brasília. A ciência está fazendo a parte dela. Faça você a sua. Use camisinha. Todos contra a AIDS. Apoio Rede Globo. TVD, Caceta e Planeta, melhores momentos. São 4 horas de pura diversão. King Quiz Perguntei Tabajara. Documentário, comerciais dos produtos Tabajara. E exclusivo, o showmício do seu Creyson. Caceta e Planeta. DVD, som livre. É um show na sua casa. Aos 12 anos, onde eu dei uma pausa na educação, a necessidade de trabalhar para ajudar a criar a família era muito além. O trabalho já me exigia muito daquilo ali e eu fui a fundo. Então, por que não eu não voltar a estudar? Então, eu passei de apenas um eletricista para um administrador. Eu vou tentar fazer um vestibular, uma faculdade, eu vou tentar ir além. Eu quero mais. Telecurso 2000, dando oportunidades iguais a quem a vida deu caminhos diferentes.